Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos frações. Aula número 1. Frações representam, através de números, partes de um todo. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido ou quebrado. As frações surgiram a partir da necessidade de se representar as partes de um número inteiro. Podemos observar o todo como sendo um conjunto com um grupo de balas, uma maçã, uma pizza ou simplesmente uma barra. Como representar as partes de um todo através de números? Observe esta barra. Ela foi dividida em 6 partes iguais. Pintei apenas uma parte. A parte colorida representa a sexta parte da barra. Escrevemos desta forma. Vamos ler um sexto. Já esta maçã foi dividida em 2 partes iguais. Peguei apenas a primeira parte, esta representada aqui em cima. A parte da maçã representa a metade. Vamos escrever da seguinte forma, e lemos 1/2. Aqui uma pizza dividida em 4 partes iguais e eu peguei apenas uma parte, esta parte aqui. Cada parte representa 1/4 da pizza e vamos escrever desta forma. Lemos 1/4. Agora, a mesma pizza foi dividida em 8 partes iguais. Peguei apenas uma parte, como indicado aqui em cima. Cada parte representa 1/8 da pizza e escrevemos desta forma. Lemos 1/8. Mas se eu pegar a mesma pizza, dividir em 8 partes iguais e pegar 3 partes, teremos essas 3 partes aqui indicadas. As 3 partes representam 3/8 da pizza. Escrevemos desta forma. Vamos ler 3/8. Já esse grupo de balas, com 12 balas, fizemos o seguinte. O total de 12 balas foi dividido em 3 grupos iguais. Peguei apenas um grupo. Cada grupo representa 1/3 do total de balas. E escrevo desta forma. Vou ler 1/3. Agora, o mesmo grupo com 12 balas foi dividido em 3 grupos iguais, mas eu peguei 2 grupos de balas. Cada grupo representa 1/3 do total de balas, mas eu peguei 2 grupos, então os 2 grupos representam 2/3. Escrevo desta forma e leio 2/3. Os elementos da fração são os seguintes. O número que fica escrito aqui em cima desta barrinha, eu chamo de numerador. Ele vai indicar quantas partes do todo eu peguei. Então, desta pizza, eu peguei apenas uma parte. Já o número que fica embaixo da barrinha é chamado de denominador. Ele vai indicar em quantas partes o todo foi dividido. Observando esta pizza, o todo foi dividido em 8 partes. Indico aqui no denominador, no número que fica abaixo da barrinha. E como eu peguei uma parte, eu represento com o número acima da barrinha. É o meu numerador. Eu leio, então, 1/8, ou seja, eu tenho aqui, nesta parte, representada 1/8 da pizza toda. Mais exemplos. Esta figura foi dividida exatamente em 9 partes iguais e eu pintei 6 partes. Então, eu tenho 6/9. O 9, porque eu dividi o todo em 9 partes, e o 6, porque eu pintei 6 partes. Já esta barra, ela foi dividida em 12 partes iguais e eu pintei exatamente 9. Então, a minha fração, 9/12. Vamos ver a leitura das frações na próxima aula.
dividi o todo em 12 partes e eu pintei exatamente 9 partes. Então, eu tenho 9 dozeavos. Nesta outra figura, eu tenho exatamente 10 balas. Elas foram divididas em 5 grupos iguais e eu peguei 3. Então, se eu tenho 5 grupos e peguei 3, eu tenho 3/5. O 5 é porque eu dividi o todo em 5 partes e o 3 é porque eu peguei 3 partes. Leio, então, 3/5. Agora, uma atividade para terminar a aula. Leve a fração até a sua figura correspondente. Temos aqui 4 frações: 1/4, 3/4, 4/6 e 3/3. Vamos levar cada fração até a sua figura correspondente. 1/4, qual seria então? Isso! Vamos lá! 1/4, a última figura. Agora, 3/4, qual seria? Muito bem! 3 partes pintadas, num total de 4 partes, 3/4. Agora, 4/6. Isso! Esta figura foi dividida em 6 partes e eu pintei 4 partes. E para terminar, 3/3. Dividi o total de balas em 3 grupos e peguei exatamente os 3 grupos. Não perca a próxima aula. Espero que você tenha entendido e gostado dessa aula. Até a próxima!